Bom dia! Hoje nós vamos fazer a revisão de física sobre notação científica e leis de Kepler para nossa avaliação de 25%. Essa avaliação ela vai acontecer no dia 30, no horário oposto. Então, você vai fazer ela amanhã, no horário da tarde, quem é primeiro ano A, e no horário da manhã, quem é primeiro ano B, tá? A avaliação de CNT. Na avaliação, nós só vamos ter 5 questões de física e 5 questões de biologia. Prestar bem atenção ao que a gente vai trabalhar aqui na revisão, que possivelmente algumas propostas aqui serão apontadas lá na nossa avaliação, na parte de física, certo? Então, vamos à nossa revisão? Vamos lá, a primeira questão. Eu vou tirar aqui meu vídeo para vocês verem apenas a questão, certo? Então, a questão é da Federal, de 2004, e ela diz o seguinte: usando notação científica, a conversão de 0,034 centímetros para quilômetro corresponde a. Então, a primeira coisa que você vai fazer é converter esse número em notação científica. Deixa eu pôr aqui a canetinha. Então, a primeira coisa, você vai converter esse valor para notação científica, e a gente já trabalhou isso em outro momento na aula. Então, você vai deslocar a vírgula da esquerda para a direita. Quantas casas? Quantas a condição me permite, né? Então, a condição só me permite de 1 a 9. O número não pode ser menor que 1 e ele nem pode ser maior que 9, porque senão não tem sentido pôr em notação. Então, eu vou deslocar aqui 1, 2, 3. Só dá até 3, porque vai ficar 3,4. A base é 10. E o expoente é o número de casas que você deslocou. Se você deslocou 3 casas, o expoente é 3. Agora, a gente vai ver se ele é positivo ou negativo. Aí, lembra que eu falei? Se o número ele for aumentado, ou seja, se ele for aumentado de tamanho, eu vou colocar o expoente como negativo. Ele não fica positivo. E aí, agora você vai usar a relação de conversão de unidades. 1 quilômetro, ele tem 100 mil centímetros. Converte esses 100 mil centímetros para notação também. Então, eu vou andar da direita para a esquerda. Quantas casas a condição me permite? Nesse caso, eu vou reduzir esse número. Então, 1, 2, 3, 4, 5 casas. Então, eu vou ter a seguinte relação, que 1 quilômetro vai equivaler, em notação científica, a 1 vezes 10 a quinta. Como nós reduzimos esse número, esse expoente fica positivo. E aí, a gente vai usar a regrinha de 3 simples. Então, eu quero saber quanto 3,4 vezes 10 a menos 3 centímetros equivale em quilômetros. Então, multiplica cruzado, né? Meio pelos extremos. Então, eu vou ter 1 vezes 10 a quinta, x, vai ser igual a 3,4 vezes 10 a menos 3. Esse 1,5 vai passar dividindo. Então, eu vou ter 3,4 vezes 10 a menos 3, dividido por 1 vezes 10 a quinta. Divisão de potências de mesma base. Repete a base e subtrai os expoentes. Menos 3 mais menos 5, né? Mais com menos, menos. Então, a gente subtrai, soma e conserva o sinal. 3,4 vezes 10 a menos 8 quilômetros. Ok? Que seria, aqui é menos 8, tá? Letra D. Que seria a letra D da nossa questão. Deixa eu ir lá, rapidinho. Então, essa é a opção correta. Então, serão questões desse nível que estarão lá na prova. Então, ficar bem atento. Essa é uma questão sobre notação científica. Vamos para a próxima? Vamos aqui a mais uma questão sobre notação científica. E essa é do Enem 2015. Eu vou novamente retirar o meu rosto para ficar somente a questão. Então, ela diz o seguinte: as exportações de soja no Brasil totalizaram 4,129 milhões de toneladas no mês de julho de 2012. Registraram um aumento em relação ao mês de junho de 2011. Embora tenha havido uma baixa em relação ao mês de maio de 2012, a quantidade em quilogramas de soja exportada pelo Brasil no mês de julho de 2012 foi de: primeira coisa, saber quanto vale milhões em notação científica. Então, milhões são 10
Aliás, são 6 zeros, né? 1 vezes 1 e mais 6 zeros. Então, você pode transformar aqui, ó, 4129 milhões na potência 10 a sexta, certo? E você quer converter essa grandeza em toneladas, vou botar um Tzinho aqui, para quilogramas. Agora, resta saber quanto vale, quantos quilogramas tem uma tonelada, né? Então, uma tonelada, ele tem 1000 quilogramas. Se a gente for converter esses 1000 quilogramas para a notação científica, eu vou reduzir esse número. Então, logo eu vou deslocar a vírgula da direita para a esquerda, 3 casos. Então, eu vou ter 1 vezes 10 a terceira. Por que expoente positivo? Porque eu estou reduzindo o número. Deixa eu só botar esse 3 mais visível. Está muito pequenininho, né? Só ajeitar aqui. Só um pouco. Então, vai ficar 1 vezes 10 a terceira quilogramas. Eu quero saber quanto vale 4,129 10 a sexta toneladas nessa unidade. Eu vou botar correspondente a x. E aí você vai multiplicar cruzado, né? Então, x toneladas vai ser igual a quantos quilogramas? Vai ser igual a 4, 1,29 vezes 1, que é dar o mesmo valor. Repete as potências e como é multiplicação, você faz o quê? Soma. Então, eu vou ter 4,129 vezes 10 a nona potência. Isso aqui é a quantidade em quilogramas de soja produzida no ano de, aliás, no mês de julho de 2012. Então, seria a letra C da nossa questão. Essa é mais uma questão de como a gente trabalha a notação científica. E a gente vai para mais uma daqui a pouco. Então, a questão que nós vamos ver agora é uma questão de algarismos significativos. Essa questão é da Federal de 2001 e ela diz o seguinte: a medida da massa de um corpo tem seu valor numérico escrito como 0,0280 gramas. Essa medida representa o seguinte número de algarismos significativos. Então, como a gente falou no conteúdo, o que é um algarismo significativo? É aquele algarismo diferente de zero, porque se for um zero e tiver à esquerda, ele não vai contar. Então, ele só vai contar a partir do momento que ele for um número da reta numerada. Um número significativo. Por isso, o nome é algarismos significativos. Então, se a gente for olhar aqui esse número, nós vamos perceber que, deixa eu pegar aqui a canetinha, significativos mesmo, eu vou ter o 2, o 8 e o 0. Esse 0 conta porque ele está à esquerda, à direita. O que não conta é esse 0 aqui, que está à esquerda. Então, se eu for marcar a opção, eu marcaria a letra C. Por quê? Porque só tem 3 algarismos significativos nessa questão, ok? Mais uma vez, a gente vai ter uma questão de algarismos significativos, também da Federal de 2003. Eu vou retirar a minha imagem para vocês ficarem olhando apenas a questão. Então, a questão diz o seguinte: na análise de um determinado objeto, foram obtidos valores de sua massa, 0,028 gramas, e do seu comprimento, 6,30 centímetros. Assinale a alternativa que mostra o número de algarismos significativos nas duas medidas, respectivamente. Então, quando ele falar respectivamente, é muito importante observar a parte de português, né, de interpretação. Quando ele falar respectivamente, seguidamente, é a mesma coisa, tá? Então, se nós formos observar aqui, o primeiro número que aparece é da massa. Então, seria os algarismos significativos da massa. Lembra que eu falei que algarismos que são zeros à esquerda, eles não contam. Então, eu tenho quantos zeros à esquerda? Eu tenho 2 zeros à esquerda. E apenas 2 números que vão ser considerados como significativos. Então, se eu for avaliar aqui, a massa tem 2 algarismos significativos. E o nosso comprimento? O nosso comprimento vai contar a partir da vírgula, né? Antes da vírgula. Então, eu vou ter o 6, o 3 e o 0. 3 algarismos significativos. E qual é a opção que me mostra 2 algarismos na massa e 3 no comprimento? Letra B, ok?
E para fechar nosso conteúdo da primeira parte, nós vamos falar de ordem de grandeza. Então, aqui a gente vai ter dois conteúdos a serem abordados. Um vai ser a ordem de grandeza, aliás, três, né? Ordem de grandeza, nós vamos trabalhar áreas, nós vamos trabalhar conversão de unidades, nós vamos trabalhar ainda nessa questão notação científica e, por último, ordem de grandeza. Então, são vários conceitos numa questão só. Essa questão é da Federal do Juiz de Fora, Minas Gerais. Vou tirar aqui minha tela para que a gente fique só com a questão. Supondo que um grão de feijão ocupe o espaço equivalente a um paralelepípedo de aresta 0,5 cm, 0,5 cm e 1 cm, qual das alternativas abaixo melhor estima a ordem de grandeza do número de feijões contidos no volume de 1 litro? Então, bom, o que você tem que fazer? Primeiro, calcular o volume dessa figura. Para calcular o volume, você vai fazer o quê? Multiplicar arestas entre si. Então, eu vou multiplicar 0,5 vezes 0,5 vezes 1. Vai me dar 0,25 centímetro cúbico. Esse é o volume desse paralelepípedo. Só que ele quer esse volume em litros. Então, agora a gente vai fazer a conversão de unidades. Posso converter esse número aqui para notação, para ficar mais fácil. Vai ficar 2,5 vezes 10 a menos 1 centímetro cúbico. 1 litro tem 1000 centímetros cúbicos. Se eu for converter esse valor aqui em notação, basta eu fazer o quê? Basta eu reduzir esse número. 3 casas. Quando eu reduzo, o expoente fica positivo, né? Então, vai ficar 1 vezes 10 a terceira centímetro cúbico. Isso é o equivalente de 1 litro. Como eu quero saber quanto vale 0,25, então eu vou colocar x e a correspondente, que é 0,25 centímetro cúbico, que é a mesma coisa que 2,5 vezes 10. Opa! Vamos lá. Vezes 10 a menos 1 centímetro cúbico. E agora o que eu uso? Eu uso a regra de 3 simples, multiplica meio pelos extremos. Então, eu vou ter 1 vezes 10 a terceira vezes x, que vai ser igual a 1 vezes 2,5, vou colocar direto, vezes 10 a menos 1. Esse que está multiplicando, eu vou passar dividindo. Então, eu vou passar dividindo 1 vezes 10 a terceira. 1 vezes 10 a terceira. Divisão de potências de mesma base, repete a base e soma subtrai os expoentes, né? Mas como o de baixo é positivo, quando fizer o joguinho de sinal, vai somar e conservar o sinal de negativo. Então, menos 1, menos 3. Então, eu vou ter 2,5 vezes 10 a menos 4 litros. Esse é o volume em litros. Bom, depois de converter, você precisa agora trabalhar a ordem de grandeza. E a regra é o seguinte. Se A, que é o valor numérico que compõe a potência, for menor que raiz de 10, que é aproximadamente 3,16, a ordem de grandeza vai ser a própria potência, ou seja, 10 a menos 4. Se o A for maior ou igual a raiz de 10, ou seja, 3,16, a ordem de grandeza vai ser a potência mais 1. Se a gente observar aqui, 2,5 é menor que 3,16. Então, ele vai se manter em 10 a menos 4 como ordem de grandeza. Como o problema só se apropriou das potências do sentido positivo, a que melhor se encaixa na condição é a letra D, 10 a quarta. Essa seria a opção correta para essa ordem de grandeza de feijões no volume de um paralelepípedo. Vamos para a próxima? Nós vamos agora para o segundo conteúdo da nossa avaliação, de revisão, na verdade, para a avaliação, que é sobre leis de Kepler. E essas questões também são baseadas no vestibular. E essa primeira questão diz o seguinte, vou tirar aqui o meu rosto para poder vocês verem a questão. Com base nos seus conhecimentos acerca da primeira lei de Kepler, assinale a alternativa correta. Letra A. A velocidade de translação de um planeta que orbita o Sol é sempre constante ao longo da órbita. Letra B. A razão entre o quadrado do período orbital dos planetas que orbitam a mesma estrela e o cubo do raio médio de suas órbitas é constante. Letra C. A órbita dos planetas em torno do Sol é elíptica e tem o Sol entre seus focos.
Letra D, a linha imaginária que liga a Terra até o Sol varre áreas iguais em períodos iguais. E letra E, a velocidade de translação dos planetas depende da distância em que os planetas se encontram do Sol. Bom, essa questão ela tem várias questões que afirmam a primeira e a segunda lei. Aliás, a terceira e a segunda lei, perdão. O que o problema quer saber é a alternativa correta para a primeira lei de Kepler. E a única opção que fala que as órbitas do planeta são elípticas e que o Sol é um dos focos é a letra C. Então, essa seria a nossa opção correta para essa questão, porque é a questão que afirma corretamente a primeira lei de Kepler, ok? Vamos lá para mais uma questão? Então, vamos aqui a mais uma questão sobre leis de Kepler, que fala sobre uma das leis, e a gente vai trabalhar essa questão agora nesse momento. Vou retirar novamente meu rosto, vamos ficar apenas com a questão. Então, a questão diz o seguinte: com relação à energia cinética de um planeta que orbita o Sol em uma órbita elíptica, assinale a alternativa correta. Então, a letra A diz assim: quanto mais distante o planeta estiver do Sol, maior deverá ser a sua energia cinética. Será que essa opção é correta? Bom, vamos analisar. Conforme o planeta vai se afastando do Sol, a energia cinética dele ela diminui. Então, o que, que acontece? Aumenta a energia potencial gravitacional. Então, nesse caso, a energia cinética ela não vai aumentar, ela vai diminuir. Então, essa opção aqui seria incorreta, tá? Na letra B, a energia cinética torna-se máxima nas proximidades do periélio e mínima nas proximidades do afélio. Verdadeiro. Essa opção aqui é verdadeira. Letra C. A energia cinética do planeta em órbita do Sol permanece sempre constante. Bom, essa questão ela vai ser falsa, porque durante a órbita, a distância entre o planeta e o Sol ela muda. Então, você vai ter uma velocidade de translação, né? E o planeta também vai ter a energia cinética modificada. Então, essa opção aqui seria falsa. Na letra D, a energia cinética torna-se mínima nas proximidades do periélio e máxima nas proximidades do afélio. É o contrário. A energia cinética torna-se máxima no periélio e mínima no afélio, porque o afélio, aliás, o periélio, né, é a posição de menor distância entre o Sol e o planeta. Na letra E, nós temos assim: a cada órbita, a parte da energia cinética do planeta se perde devido ao atrito com o ar. Também essa questão é falsa, porque no vácuo nós não temos atrito, tá? O vácuo não tem ar, então obviamente não vai ter atrito, ok? Vamos à próxima questão. Então, nossa próxima questão também é uma questão sobre leis de Kepler, e ela vai falar sobre a terceira lei, conhecida como lei dos períodos, e a gente vai afirmar qual é a questão falsa. Então, na primeira opção, você tem assim: o cubo do raio médio das órbitas é proporcional ao quadrado do período orbital. Letra B. A razão entre o quadrado do período orbital e o cubo do raio médio da órbita terrestre é inversamente proporcional à massa do Sol. Letra C. O quadrado do raio médio das órbitas é proporcional ao cubo do período orbital. E letra D. A razão entre o quadrado do período orbital e o cubo do raio médio da órbita terrestre é inversamente proporcional à constante da gravitação universal. E letra E, todas são falsas. Bom, como a gente estudou, de acordo com a terceira lei de Kepler, o quadrado do período orbital ele é diretamente proporcional ao cubo do raio médio, multiplicado por uma constante de proporcionalidade chamada K. Então, qual seria a nossa opção falsa nessa questão? Então, nessa questão, a nossa opção falsa seria a C. O quadrado do raio médio das órbitas é proporcional ao cubo do período orbital. Não, essa questão aqui, a letra C é falsa. Então, essa aqui seria a nossa opção de marcação, tá? Opa. Deixa eu tentar marcar aqui que tá difícil. Então, essa é a opção falsa. Vamos para a próxima? Vamos à nossa penúltima questão sobre lei de Kepler. E ela diz assim: o modelo de universo proposto por Kepler, apesar de heliocêntrico. O que é heliocêntrico? É quando o Sol é o centro do universo. Tinha disparidades com o modelo de Copérnico. Marque a alternativa que contém tais disparidades. Letra A. No modelo de Copérnico, as trajetórias dos planetas eram circulares, enquanto no de Kepler, as trajetórias eram elípticas. Como sabemos hoje, as trajetórias dos planetas ao redor do Sol são elípticas. Letra B.
No modelo de Copérnico, as trajetórias dos planetas, deixa eu tirar aqui, os planetas eram elípticas, enquanto no de Kepler as trajetórias eram circulares. Como sabemos hoje, as trajetórias dos planetas ao redor do Sol são elípticas. Letra C. Copérnico acreditava que o movimento no céu era circular e uniforme. A terceira lei de Kepler nos mostra que o movimento dos planetas ao redor do Sol é variado. Letra D. Copérnico acreditava também, de forma errada, que o movimento no céu era circular e uniforme. A segunda lei de Kepler nos mostra que o movimento dos planetas ao redor do centro da galáxia é variável, ou nenhuma das alternativas. Então, se nós fôssemos marcar a alternativa que contém tais disparidades, nós marcaríamos aí, então, a letra A. Porque no modelo de Copérnico, as trajetórias eram circulares, já no de Kepler, elípticas. E a gente sabe que hoje é assim que os planetas giram em torno do Sol, de forma elíptica. Então, a opção a alternativa correta, né, que contém essas disparidades, é a letra A, tá? Nessa questão. Devido a essa questão do movimento dos planetas. Um falava que era circular e o outro fala que é elíptico. Vamos à última questão do nossa revisão. Então, na última questão da revisão, da Unifesp São Paulo, ele diz o seguinte: a massa da Terra é aproximadamente 80 vezes a massa da Lua, e a distância entre os centros de massa desses astros é aproximadamente 60 vezes o raio da Terra. A respeito do sistema Terra-Lua, podemos afirmar que, vamos lá para as opções. Primeira opção, a Lua gira em torno da Terra com órbita elíptica e em um dos focos dessa órbita está o centro de massa da Terra. Letra B. A Lua gira em torno da Terra com órbita circular e o centro de massa da Terra está no centro dessa órbita. Letra C. A Terra e a Lua giram em torno de um ponto comum, o centro de massa do sistema Terra-Lua, localizado no interior da Terra. Letra D. A Terra e a Lua giram em torno de um ponto comum, o centro de massa do sistema Terra-Lua, localizado no meio da distância entre os centros de massa da Terra e da Lua. E letra E. A Terra e a Lua giram em torno de um ponto comum, o centro de massa do sistema Terra-Lua, localizado no interior da Lua. Então, a opção mais correta seria a letra C, porque ela fala que o centro de massa é um ponto que se comporta como se toda a massa do sistema estivesse concentrada nele. Então, como a massa da Terra é muito maior que a da Lua, o que acontece? O centro de massa do sistema Terra-Lua deve ser um ponto localizado na Terra. Então, a letra C é a opção mais acertada para essa questão. Vamos marcar aqui. Marcar a letra C. E nós finalizamos a nossa revisão. Lembre-se, precisa assistir esse vídeo, porque como hoje nós tivemos um problema com a internet, a aula vai ser gravada. Mas qualquer coisa, estarei no WhatsApp para dúvidas, ok? Essa aula vai estar lá na Plural, disponível para assistir. Um abraço, deixa eu ligar aqui minha câmera e até a próxima aula.